Olá, sejam todos muito bem-vindos para o 9º e último dia da novena em honra a Santa Teresa de Jesus. Aprenderemos com Teresa e também com suas filhas a amar a Maria como deve ser amada e termos Maria também como nossa mãe. Queremos acolher as suas intenções e também nos lembrando de todas aquelas que já apresentamos no primeiro vídeo desta novena. Padre Sebastião, que pena que nós estamos finalizando. Hoje chegamos ao último dia da novena, não é? Seja bem-vindo mais uma vez, a sua bênção. Deus abençoe o Zezinho, Deus nos abençoe, Deus abençoe você que está nos acompanhando aí de casa. Certamente foram 8 dias aí, o 9º dia hoje, né, que nós caminhamos com Teresa, ainda que pincelando partes da sua espiritualidade, partes da sua vida, pincelando algumas coisas, porque é muito maior e muito mais profundo os seus escritos e a sua vida. Mas é bom para atiçar a curiosidade, para que a gente busque compreender mais os santos que nós tantos veneramos, né? E aprender com eles também. Eles nos ensinam, e muito. A novena é para aguçar a sua vontade de aprender um pouquinho mais sobre o santo. Exatamente. Então, certamente hoje que o Senhor possa estar conosco e que nós possamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia no mosteiro, conversando com outras monjas, nasceu a ideia de viverem segundo as regras primitivas do Carmelo. Resolveram colocar todos os planos e projetos na mão de Deus. Certa vez, após a comunhão, o Senhor lhe ordenou expressamente que se dedicasse a esse empreendimento com todas as suas forças, prometendo-lhe que o novo mosteiro não deixaria de ser construído, e que este novo mosteiro deveria ser dedicado a São José, pois este santo glorioso guardaria uma porta e Nossa Senhora a outra, e Cristo andaria ao seu lado. E a casa seria uma estrela da qual sairia um grande esplendor. Começou então a construção do mosteiro de São José. Muitos foram os problemas, as tribulações e perseguições para que ela desistisse, mas se manteve firme e em silêncio diante dos ataques, sempre esperando em Deus. Achava que aquele espaço não seria adequado, pensou em ampliá-lo, mas o Senhor não permitiu, pois queria que esse fosse pequeno e que ali se vivesse a pobreza. No dia da Nossa Senhora da Assunção, considerando seus inúmeros pecados, veio-lhe um êxtase imenso. Sentou-se naquele momento e teve a impressão de que alguém lhe cobria com uma roupa de grande brancura e esplendor. No início não via quem fazia isso. Depois percebeu que era Nossa Senhora do seu lado direito e São José do esquerdo, adornando-a com aquelas vestes, purificando-a dos seus pecados. Maria dizia que se contentava em vê-la servindo ao glorioso São José, e que o mosteiro se faria de acordo com o seu desejo, e que os dois seriam muito bem servidos ali. Pediu para que nada temesse, pois o seu filho prometera andar ao seu lado. Até conseguir a licença para ir para o mosteiro de São José, foram muitas batalhas travadas com o demônio, que usava de todas as armas para combatê-la, mas sentiu consolada quando lá chegou. Numa festa da Assunção da Rainha dos Anjos e Senhora Nossa, o Senhor quis lhe fazer um favor, apresentando-lhe a sua subida ao céu. A alegria e a solenidade com ela foi recebida bem como o lugar onde está. O seu espírito teve enorme exultação ao contemplar a imensa glória. Isso fez com que Santa Teresa desejasse cada vez mais suportar grandes sofrimentos e servir a essa senhora que tanto mereceu. Sabia que era preciso confiar nos méritos de Jesus e de sua mãe para vencer as batalhas. Sentia-se muito indigna de vestir o hábito de sua mãe, mas pedia a todas as suas filhas que louvassem por ele, porque eram verdadeiramente filhas dessa senhora, e que deviam sempre imitá-la e considerar a imensa grandeza dessa senhora
bem como a vantagem de tê-la por padroeira, pois nem seus grandes pecados e o fato de ser como eram podiam ofuscar minimamente esta sagrada ordem. Ordem do Carmo. Ordem do Carmo. A Ordem do Carmo foi uma ordem religiosa que primeiro ela nasce como eremitas, num monte lá na Terra Santa, um monte que dá de frente para o mar Mediterrâneo, onde Elias também viu aquela nuvenzinha vindo em forma de mão. No tamanho de uma mão, diz o servo dele na época, e ele falou, não, pode avisar que vai chover. Pode avisar que vai chover. Confiou. Esse Monte Carmelo, onde Elias estava, também foi reduto lá para o século XI, XI, né, da retomada da Terra Santa, com as cruzadas e tudo mais. Muitos homens ali se consagraram a Deus através de Maria e ficaram ali nas grutas, porque é um monte de pedra calcária com muitas grutas. Até hoje lá tem o convento das Irmãs Carmelitas, e lá você vê dentro da gruta assim, a gruta de Elias, né? Que bonito. Muito bonita a região. E lá esses homens ficaram até serem expulsos, né? Porque a Terra Santa era invadida por um, depois por outro. Eles tiveram que ir embora para não morrer. Chegando lá na Europa, eles não tinham nome. Eles eram eremitas da capela lá de Nossa Senhora, lá no Monte Carmelo. Quando questionados, ele disse, nós somos os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria, lá do Monte Carmelo. Né? E aí ficou o nome da ordem, que para abreviar, fala-se Ordem do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, Carmelitas. E pouco antes, na época de Teresa, a Ordem do Carmo já estava bem enraizada na Europa, com vários conventos, muitos conventos, e Teresa sentiu justamente o desejo de viver de uma forma ainda mais pobre. O que os de eremitas eles passaram a frades mendicantes, como os franciscanos e como outros, né? Eles passavam, e ela queria ver de forma mais intensa isso. Por isso a construção desse mosteiro, e depois a ordem ela se divide em duas, né? As que fiquem mais ao lado de Teresa, que são as carmelitas descalças, os carmelitas descalços, né? ou teresianos, como são também alguns chamados hoje, e ficou a ordem da antiga observância. Na época falaram calçados, mas o correto nome é Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, da antiga observância, né? Mas com o mesmo carisma, o mesmo desejo de servir a Deus, frutos de uma época, né? De umas necessidades que Deus suscita também, até mesmo para balançar um pouquinho para que a gente se converta. Conforme a necessidade da época. Sem dúvida. Deus vai se manifestando. Vai se manifestando. Deus se manifesta no nosso tempo, com a nossa linguagem, exato, com as nossas dificuldades. Exato. Então, o mais importante que nós vimos hoje é justamente esta fé de Teresa em Nossa Senhora. Essa fé de Teresa em São José, né? Via em Maria em São José, e ela via isso como uma grande honra, ter Nossa Senhora como padroeira, né? Ter Nossa Senhora como padroeira, tá? E sempre que ela recorreu a Maria, ela sempre foi atendida, né? Certa vez existe uma história que de verdadeiro ou não sei, mas é uma história muito bonita. Eu acho que até falei isso no primeiro dia, vou repetir aqui. Havia alguns problemas no convento e ela era superiora, se não me falha a memória. Quando as irmãs chegaram para o café ou para o almoço, Nossa Senhora estava no lugar da priora, e ela disse, não disse como está lá. Resumindo, ela disse assim, reclama tudo com ela, vai. Tudo com ela agora. Tá? Ela resolve. Então é essa confiança, ela tinha confiança na providência divina, que chegava até ela também pelo exemplo, pela intercessão, pelo patronato de Maria Santíssima, né, a ela. Aí surge uma pergunta, na sua vida de fé, Zezinho, na minha, na sua vida de fé, tá? Eu encontro em Maria a proteção, o consolo e a direção. Maria, como grande santa que é, humana, criatura humana, como eu e você, né? Ela também é exemplo de vida. E que exemplo, né? A gente fala de Teresa, de coisa, exemplo de dizer sim ao projeto de Deus, né? Exemplo de caminhar com Jesus até depois da sua ressurreição, até o momento em que ela foi elevada aos céus por Jesus Cristo,
né, pelo seu Filho, por Deus, desistiu. Jamais desistiu, nem ao lado da cruz, e dizia que quando ela não compreendia, quando as coisas estavam acontecendo, meio que ela não compreendia, ela guardava tudo no seu coração. Fazemos isto ou murmuramos? Fazemos isto e, como Teresa, corremos atrás, independente se o mal nos chicoteia, se quer nos impedir os projetos de Deus na nossa vida? É algo a se pensar. Santa Teresa, ela pedia também constantemente que as suas filhas, as suas monjas, considerassem esta grande honra de ter Nossa Senhora como padroeira e como filhas dessa boa mãe, louvassem a Deus pelo hábito que traziam. Os carmelitas trazem um hábito marrom, com um capuz grande que vem até aqui e um escapulário. Aquele mesmo escapulário que você usa no hábito dos carmelitas, diz a história que Nossa Senhora aparece a São Simão Stock no momento em que a ordem estava perseguida e quase para ser eliminada, ela aparece a ele dando-lhe e dizendo a ele: olha, quem é aquele que morrer piedosamente vestido com esse hábito, no sábado seguinte eu levarei a presença do meu filho. Olha que bonito, E esse é o mesmo escapulário que você usa, que não é como eles falam, um amuleto, não, é um sinal de consagração e um desejo, porque o escapulário no hábito é como se fosse um avental, para impedir que as sujeiras do mundo me contaminem. Exato. Usá-lo realmente como um avental, no serviço a Deus no mundo, não deixar que o mundo nos contamine. Bonito, tá certo? Cada vez aprendendo Então, mais uma pergunta: eu busco em Maria as virtudes necessárias para servir bem a Jesus Cristo? E se muitas pessoas não gostam muito de ler, né? As partes da Sagrada Escritura que falam de Maria são pouquíssimas, pequenas, profundas, muito profundas, mas pequenas. Então você não vai gastar muito tempo, não. Vai ser da Anunciação, coisa até Belém, depois a fuga para o Egito, a visita dela à sua prima Isabel, depois ela vai aparecer mais perto da cruz, junto com as mulheres na ressurreição, com os discípulos, depois ao pé da cruz, por último ao pé da cruz. Por último ao pé da cruz e depois com os discípulos também, no cenáculo, se eu não me engano, ela estava lá junto com eles. Tá? Então o que eu digo para você são textos pequenos, mas que você vai perceber que a vida de Maria sempre foi um sim ao projeto de Deus, mesmo quando ela não compreendia. Meu irmão, minha irmã, último dia, estamos chegando ao fim. Amanhã teremos uma reflexão, um resumo, vamos dizer assim, desses 9 dias, para que a gente celebre bem a festa de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. E antes de encerrarmos, eu queria justamente convidar você, quando você buscar a devoção a santos tão queridos como Teresa d'Ávila, aprendamos com eles como servir melhor a Deus, no nosso tempo, adaptando esse serviço para o nosso tempo, para a nossa história. Oremos. Santa Teresa de Ávila, vós que encontrastes em Maria a proteção, o consolo, o caminho que vos levaria a Jesus, fazei que nós, conduzidos pelas mãos da Mãe da Luz da Vida, resplandeça a verdadeira luz que ilumina as trevas do mundo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã, dia 15 de outubro, a igreja celebra então o dia dessa grande santa, Santa Teresa,
Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, assim como ela é carinhosamente conhecida, ela que é a intercessora daqueles que dedicam as suas vidas a educar, a ensinar, e com Santa Teresa aprendemos que a oração é o caminho que devemos seguir para nos encontrarmos com Cristo, para vivermos com Ele uma profunda intimidade. A oração de contemplação nos faz conhecer toda a humanidade de Jesus e a partir daí experimentar um crescimento e uma maturidade para vivermos esse matrimônio espiritual com o esposo amado. Dizia Teresa, a oração de intimidade com Deus não é outra coisa senão morrer quase total a todas as coisas do mundo para alegrar-se só em Deus. Peçamos a sua intercessão para que possamos progredir nessa vida espiritual e também na amizade e intimidade com Jesus. Amanhã é o dia desta festa de Santa Teresa. Nós estaremos aqui conhecendo um pouquinho mais um resumo da sua vida, desta grande santa. Se você quiser, compartilhe com seus amigos e com os seus grupos. Esperamos você aqui. E assim finalizamos esse nosso momento de novena, o último dia da novena, pedindo a bênção então do Padre Sebastião, junto com a relíquia de Santa Teresa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, por intercessão de Santa Teresa de Ávila, o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Servindo ao Senhor como Maria, fiquemos na sua paz. Assim seja. Amém.